Olá, tudo bem? É muito bom poder voltar a conversar com vocês na Escola Bíblica à Distância. Espero que você esteja bem, que a sua família esteja bem nesses dias onde continuamos em casa, esperando ardentemente que possamos voltar às nossas rotinas, aos nossos compromissos, a nos encontrarmos novamente. A igreja está dando os primeiros passos para o retorno da nossa comunidade, e talvez você ainda esteja com receio de voltar, mas se Deus quiser, logo vamos estar juntos. Também não temos certeza do que está acontecendo ou não, mas é com grande temor a Deus que nós rogamos que Ele possa nos orientar em tudo quanto fazemos. Então é muito bom estar com vocês, é muito bom conversar com cada um, para que todos os dias nós possamos de fato obedecê-los em todas as coisas que fazemos. E por isso estamos aqui, porque cremos que Ele tem algo a nos ensinar a cada momento. Que bom que você está assistindo essa aula, mesmo virtualmente. Que bom que você está conosco para poder dar mais esse passo. E se você tem acompanhado as outras aulas, você sabe que nós temos desafiado a cada um a buscar cada vez mais uma intimidade com Deus, cada vez mais uma proximidade com a palavra de Deus, cada vez mais um conhecimento da verdade da palavra. Nessa semana que se passou, nós entendemos um pouquinho sobre as muitas vozes que têm falado nas nossas vidas, para poder discernir aquela que tem sido a única voz que nós devemos ouvir, que é a voz do Senhor Deus. E essa voz nós podemos buscar na palavra de Deus. E conforme eu soltei no áudio, convocando e te convidando para essa aula, não sei se você percebeu, mas parece que está chegando o momento da gente se posicionar. Parece que está chegando um momento em que as coisas ao nosso redor pedem que eu e você, muito mais do que sigamos a corrente do que está acontecendo, a gente tenha um posicionamento sobre tudo que está acontecendo. Talvez você não tenha ainda percebido isso, mas as pessoas estão se cansando de ouvir coisas que não dão certo. E eu e você temos a missão dada por Deus de dar a resposta a essas pessoas. E é isso que eu te convido a fazer. Venha comigo para que a gente possa dar essa resposta a essas pessoas. Venha comigo para que a gente possa dar essa resposta a todos aqueles que buscam ter algo e preencher esse vazio do coração. E eu te convido que nesse momento você feche os seus olhos e peça para que Deus fale contigo através desse estudo. Ore comigo. Senhor Deus, que a sua palavra possa falar aos nossos corações através da minha voz, mas que o teu Espírito Santo fale ao coração de cada pessoa que ouvir essa mensagem. E que o teu Santo Espírito coloque na mente e no coração de cada um aquilo que o Senhor tem preparado para cada um dos seus servos. É em nome de Cristo que nós oramos. Amém. Se você ainda não fez, eu te convido a pegar a sua Bíblia e abrir em Romanos. Novamente eu vou estar falando sobre Romanos. Alguns domingos atrás você pôde estudar comigo passando o livro inteiro de Romanos, e nós estudamos no meio do livro, aquilo que Deus estava nos dizendo naquela oportunidade, e nós falamos de que vai passar, está passando e agora, e eu te convidei a olhar através de Romanos a tua vida até aquele momento, como estava a sua vida no passado,
e olhar e perguntar para Deus de como é que Ele gostaria que você voltasse dessa pandemia em todas as suas rotinas. E agora nós vamos continuar olhando para Romanos, só que nós vamos ao capítulo 5. Então eu convido você a pegar a sua Bíblia, abrir em Romanos no capítulo 5 e ler esse capítulo inteiro. Se você ainda não fez isso, dá um pause, pega a sua Bíblia e leia todo o capítulo. Nós vamos ler depois alguns trechos e eu vou até usar duas versões da Bíblia. Nós vamos usar a versão revista atualizada, que é mais comum nas nossas leituras dominicais, mas também eu vou usar a NVT, a nova versão transformadora, para poder dar uma outra visão e entendimento. Nós vamos usar bastante a Bíblia nesta aula. Então corre lá, pega a sua Bíblia e nós vamos trabalhar em cima disso agora. Eu espero um pouquinho enquanto você faz isso, tá bom? Dá uma olhadinha lá que eu espero você. Corre lá. Eu vou aguardar alguns minutos. Ok? Já leu? Então vamos lá. Romanos capítulo 5, eu não vou ler esse capítulo inteiro, até para não ocupar esse tempo precioso nosso aqui, mas eu vou começar do final do capítulo. Nós vamos ler a partir do verso 12, e esse sim eu vou ler com vocês. Então, a partir do verso 12, eu vou estar lendo com vocês, e eu vou ler o verso na nova versão transformadora. Você me acompanhe, e eu lado no texto aí, você tem também a da Almeida Revista Atualizada, para você fazer uma comparação. Então o texto fala assim, a palavra do Senhor. Quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo e com ele a morte, que se estendeu a todos, porque todos pecaram. É fato que as pessoas pecaram antes que a lei fosse concebida, mas porque ela não existia, seus pecados não foram levados em conta. Mesmo assim, do tempo em que Adão até Moisés, todos morreram, incluindo os que não desobedeceram a uma ordem explícita de Deus, como Adão desobedeceu. Na verdade, Adão é um símbolo de uma representação daquele que ainda haveria de vir. Mas há uma grande diferença entre o pecado de Adão e a dádiva de Deus, pois o pecado de um único homem trouxe a morte de muitos. Ainda maior, porém, é a graça de Deus e a sua dádiva, que veio sobre muitos por meio de um único homem, Jesus Cristo. E o resultado da dádiva de Deus é bem diferente do resultado do pecado de um único homem. Pois enquanto o pecado de Adão levou à condenação, a dádiva de Deus nos possibilita ser declarados justos diante dele, apesar de nossos muitos pecados. A morte reinou sobre muitos por meio do pecado de um único homem. Ainda maior, porém, é a graça de Deus e a sua dádiva de justiça. A todos que receberam, reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. É verdade que de um só pecado de Adão trouxe condenação a todos, mas de um só ato de justiça de Cristo removeu a culpa e trouxe vida a todos por causa da desobediência de Deus de uma só pessoa. Muitos se tornaram pecadores, mas por causa da obediência de uma só pessoa a Deus, muitos serão declarados justos. A lei foi concedida para que todos percebessem a gravidade do pecado, mas à medida que o pecado aumentou, a graça se tornou ainda maior. Portanto, assim como o pecado
reinou sobre a todos e levou à morte, agora reina a graça, nos declara justo diante de Deus e resulta na vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Esse texto, e eu começo pelo fim desse capítulo 5, ele nos começa a indicando, e é isso que é a primeira coisa que nós precisamos entender, que tudo que nós fazemos, ele parte de um pressuposto que nós precisamos entender essa separação original que nos tirou da proximidade com o Criador. De fato, em algum momento, a gente pode querer entender que não existe essa separação. Não existe essa necessidade, né? A sociedade hoje trabalha com uma ideia de que Deus está em todo lugar, Deus está próximo, não é bem assim, e isso tem tirado do ser humano o aspecto de um Deus criador, de um Deus justo, de um Deus santo. E isso tem trazido à humanidade uma situação de um Deus que não é necessário para a humanidade como um Deus salvador. A humanidade hoje, de uma forma geral, olha para um Deus muito mais como um Deus provedor, de um Deus poderoso, do que um Deus criador e um Deus salvador. E isso muda completamente a forma como nós temos visualizado e temos buscado a Deus. E a forma, inclusive, como as pessoas hoje nos olham quando tratam da religião ou tratam daqueles que buscam a Deus. Eu não sei se você está compreendendo a seriedade que é o começo de tudo. Então, vamos tentar, a partir desse texto, olhar um pouquinho o que está acontecendo a partir deste começo, do começo de tudo. Tá? Então, vamos pegar a partir do verso 15 desse texto, a partir da parte A do verso 15 desse texto, vamos tentar perceber o que está acontecendo nesse texto. O texto fala o seguinte, na versão revista atualizada: todavia, não é assim o dom gratuito como ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos. Ou na versão transformadora, não há grande diferença entre o pecado de Adão e a dádiva de Deus, pois o pecado de um único homem trouxe a morte de muitos. Quando a gente olha isso, impreterivelmente, eu e você temos que visualizar o que aconteceu em Gênesis. Então, eu convido você para ir comigo lá para Gênesis, aí está o texto de Gênesis, para a gente compreender o que de fato aconteceu lá no início de tudo. Então, Deus cria o mundo, Deus, na sua infinita sabedoria, cria os céus, a terra, tudo que existe, e cria o ser humano. Então, lá no capítulo 2, Deus fala o seguinte, no capítulo 2, nos versos 16 e 17. Vamos ver na revista e atualizada. O Senhor Deus lhe deu essa ordem, depois de ter criado o ser humano homem, a espécie masculina. De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Primeira situação aqui, até com curiosidade. Quando Deus dá essa informação, em Gênesis 2, ainda não existia Eva. Tá? A responsabilidade que Deus dá para o ser humano homem, então aqui para Adão, inclusive é de ensinar a Eva dessa lição. Tá? Deus ensina a Adão
sobre essa responsabilidade. Tá? E depois cria a mulher, a partir do verso 2, ali no verso 3, começa então a próxima fase aí. E daí vem a sequência. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comerás de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher: Do fruto das árvores do jardim poderás comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis, nem tocareis neles, para que não morrais. Veja só, Adão fez sua parte. A mulher sabia exatamente o que responder à serpente. Tá? Então, respondeu, aprendeu a responder para a serpente. Então disse a serpente à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que você comer, vos abrirão os olhos, e como Deus, você vai conhecer o bem e o mal. E vendo a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e desejável para dar entendimento, tomou o fruto, comeu e deu também ao seu marido, e ele o comeu. Veja, o que acontece aqui? Não havia nesse momento nenhuma ignorância da parte do ser humano daquilo que ele estava fazendo. Ele havia entendimento, havia inteligência, havia o conhecimento de Deus sobre o que era certo e errado, havia total autonomia do ser humano para comer de todas as árvores do jardim menos uma. Então não havia uma limitação de como muitos colocam, não, olha só como Deus é um Deus limitador, né? Então você tem a opção de fazer tudo, menos um. E nessa parte a gente começa a se questionar o que estava por trás disso, né? E daí a gente começa a entender exatamente aonde aqui a serpente, representando o próprio Satanás, depois nós podemos entrar numa outra discussão para frente de quem é essa serpente, por que é essa questão da sagacidade desse animal selvático, como funcionava isso. Mas o que está por trás dessa situação que vem aqui da mulher e consequentemente do homem junto, é que ela está nesse momento, ele, homem e mulher, estão querendo aprender a ser como Deus. E de certa forma é isso que toda a humanidade busca ser. Olha para um Deus criador, ou olha para a criatura, ou olha para as coisas criadas, ignoram a esse Deus e falam: eu preciso ser como Deus, ou ignorando a existência dele, ou querendo ser como ele, querendo criar a vida, querendo multiplicar a vida, querendo clonar a vida, ou ignorando ele e desconsiderando a existência desse Deus. Então, quando isto acontece, e a pergunta da serpente é exatamente essa, né? É certo que você não vai morrer. E é certo também, a hora que você comer esse fruto, você vai conhecer muita coisa a mais. E na verdade o que está aqui, e tudo que está sendo jogado, é uma questão da obediência. A obediência é aquele que deu tudo de graça, né? Adão e Eva estavam ali sem custo algum. Eles não tinham feito nada para ter tudo o que eles tinham. Eles não tinham feito nenhum movimento, não existia nenhum esforço da parte deles para ter tudo o que eles tinham. E a obediência vem exatamente por reconhecer quem era Deus e tudo o que ele tinha feito e simplesmente por obedecer, mesmo sem ter a lei que nós lemos lá na parte principal, lá em Romanos. Mesmo sem conhecer o que estava acontecendo, mesmo sem entender. Então, onde nasce o pecado? É aqui. O pecado nasce na desobediência. O fruto
O comer da árvore, ele é o simbolismo, mas o pecado nasce exatamente no momento que tem a desobediência àquilo que foi dado. Então, o nosso entendimento de Romanos, para poder compreender o que nós estamos estudando, que Paulo está falando a Romanos, ele puxa esse gatilho na parte lá de inicial nesse capítulo 5, é o entendimento do que acontece em Gênesis. Sequencialmente, em Romanos, ele continua e puxa o nosso entendimento até um texto diferente, né? Ele puxa e faz uma alusão, inclusive, a Romanos 2, puxa até um pouquinho para trás no próprio texto de Romanos, eu queria que você acompanhasse. Olha o que ele fala em Romanos 2, no capítulo 12. Ele fala assim, vamos ver na versão da nova versão transformadora. Assim, todos que pecaram, mesmo não tendo a lei escrita de Deus, serão destruídos. E todos que pecaram estando sob a lei de Deus, de acordo com essa lei, serão julgados. Pois o simples ato de ouvir a lei não nos torna justos diante de Deus, mas sim a obediência à lei é que nos torna justos aos olhos dele. Até mesmo os gentios que não têm a lei escrita, quando obedecem a ela instintivamente, mostram que conhecem a lei, mesmo não a tendo. Demonstram que a lei está gravada em seu coração, pois sua consciência e seus pensamentos os acusam ou lhes dizem que estão agindo corretamente. Isto se confirmará no dia em que Deus julgar os segredos de cada um por meio de Cristo Jesus, de acordo com as boas novas que anunciam. Isso é fantástico, esses vínculos que Paulo faz na carta de Romanos, mostrando exatamente a situação do pecado, a situação de conhecer ou não as Escrituras, a situação de conhecer ou não a lei escrita e a situação de conhecer ou não aquilo que foi dito, seja por de forma escrita ou seja implantado no coração meu e seu pela questão do Espírito de Deus, seja pela criatura, seja pela própria natureza. Então, essa lei gravada no coração, a forma como Deus cria o ser humano, implantando no coração dele, seja um vazio de Deus, ou seja um vazio daquilo que falta no coração dele, para poder entender que tem Deus, ela é transformadora até mesmo quando a pessoa não conhece a lei. Mas, Carlos, por que você está falando tudo isso? Aonde está essa história toda? Aonde você quer chegar? Eu quero que você comece a construir na sua mente que as pessoas que estão ao nosso lado, elas estão nos rodeando, elas de uma forma ou outra, mesmo nunca tendo entrado numa igreja, mesmo nunca tendo lido a Bíblia, elas têm no seu coração gravada esta lei, mesmo sem conhecê-la, porque elas são filhos criados por Deus com amor e têm feitos por eles para ser seus filhos ou nossos irmãos. E eu quero que você comece a olhar e a pensar nessa situação como irmãos meu e seu, e não simplesmente como um outro que nós não conhecemos. Isso vai começar a mudar a nossa forma de pensar, começar a mudar o nosso entendimento. A nossa separação, minha e sua, também é a separação do nosso irmão. A diferença é que nós conhecemos as boas novas, só que Cristo nos anunciou. E daí fica a primeira dica da nossa aula. Nós já conhecemos as boas novas anunciadas por Cristo,
e a gente faz o que com esta informação que nós conhecemos? Guarda isso aí, porque nós vamos continuar tratando delas no decorrer da aula, ok? Então, nós precisamos entender imediatamente que o pecado nos separou de Deus. Se o pecado nos separou de Deus, o pecado nos separou do nosso irmão, mesmo aquele que não conhece a Deus, também dele. E criou essa barreira, esse abismo de Deus. Quando isso criou, e é exatamente o que Paulo está dizendo no começo desse capítulo 5, essa separação de Deus nos traz a realidade lá do Éden, aonde sai do jardim, cria essa separação, e a separação a partir do momento em que eu e você nascemos, afastados do amor de Deus. Mas o versículo 15 de Romanos 5, está errado ali, eu vou mudar a tela aqui, eu coloquei que era Romanos 12, mas não é 12, é Romanos 5, capítulo 5, versículo 15, a parte B, complementa. Mas a graça de Deus, o dom da graça de Deus, que um só homem, Jesus, agora Cristo, foi abundante, porque agora de um só homem, agora muitos vão ser salvos. Então, essa é a dicotomia, porque de um só homem, que foi Adão, muitos foram levados à perdição, agora de um só homem, muitos foram levados à salvação. Então, se no Éden, Adão nos levou à morte, agora na cruz, Cristo nos leva à vida. E esta é a segunda parte que Paulo está nos fazendo juntar esse entendimento. Eu preciso compreender perfeitamente a separação que o pecado nos faz de Cristo. E preciso compreender perfeitamente o que significa a cruz. Se eu não consigo compreender essas duas coisas, se essas duas coisas não fazem sentido, a história de Cristo não faz sentido para mim. É por isso que muitas vezes você quer falar de Cristo para alguém e a pessoa não entende. Você fala, meu amigo, eu queria que você conhecesse o Cristo. Você está vivendo uma situação e você tem que vir para Cristo. E a pessoa não consegue entender, porque ela fala assim, mas não, onde eu estou está muito bom. Não, se esse seu Deus não se incomodar e me deixar ficar onde eu estou, está muito bom. E a pessoa não consegue entender que ela está no inferno, que ela está afastada de Deus e que se ela não aceitar esta morte de Jesus na cruz virando Cristo, ela não tem a opção de ter uma vida eterna. A condenação já está dada a ela. Então, dentro dessa situação, a frase parece pesada, porém, se a cruz ainda não faz sentido, é melhor você continuar que a pandemia, continue pedindo para a pandemia não acabar. E continue pedindo para que Cristo trabalhe no seu coração até que a cruz faça sentido para você. Porque este é a maior razão para que a nossa vida seja de alegria. E se você leu Romanos 5, você vai ver que Paulo acaba colocando a alegria, inclusive na continuidade do texto, nós vamos chegar lá. Então, a hora que eu entendo a seriedade do pecado, que é o distanciamento que ele me faz de Cristo, e que esse distanciamento me leva para uma morte eterna, e que de nada importa eu viver 50, 60, 70, 80, 100 anos nessa terra, se eu não encontrar a Cristo,
que só faz sentido eu encontrar a Cristo porque Ele vai para a cruz e a cruz me salva e a cruz me traz a possibilidade de encontrar novamente o Deus Criador para que eu tenha uma vida eterna, todo o resto é jogado fora. Então, quando eu olho para a cruz, eu tenho a certeza de que a vida eterna vale a pena. Então, eu já dou graças a Deus, não porque qualquer esforço meu tenha algo a ser feito, mas porque o esforço de Cristo na cruz me salvou. Lembra que Adão obedece, ele tem que obedecer a Deus, ele tem que obedecer aquilo que não é nenhuma lei escrita, porque ele recebeu o Éden sem esforço algum. Nós também obedecemos a Deus porque nós recebemos a salvação sem esforço algum. Então, se nada mais faz sentido para a gente, somente o fato de sabermos que a cruz foi feita sem nenhum esforço meu e seu, já valeria para agradecermos e seguirmos em obediência àquele que nos chama. Então, novamente, nós vamos criando e alterando a nossa mente, corrigindo a nossa forma de pensar, para que nós tenhamos como prioridade e como fundamento básico na nossa mente aquilo que nos faz entender que o pecado nos afasta de Deus, mas que a cruz nos faz ter a possibilidade de voltar para o original, voltar para ter a relação com Deus. E agora eu dou graças a Deus não porque eu fiz algo, mas porque eu sei que Cristo morreu na cruz e que isto, sem nenhum mérito meu, me possibilita obedecer, me possibilita fazer alguma coisa. Entendendo isto, entendendo agora essas duas bases, é por isso que Paulo começa ou faz esse capítulo dessa forma, entendendo dessa forma, eu posso voltar então ao capítulo, ao versículo 1 do capítulo 5, tá? Porque aqui o pecado morre. Então o ciclo se fecha do começo a partir de Adão, com a morte na cruz, que é exatamente o que acontece a partir do verso 12 do capítulo 5, e eu consigo agora ir lá no início do capítulo 5 e entender o que está acontecendo. E o texto fala assim para a gente: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Vou ler na versão transformadora. Portanto, uma vez pela fé fomos declarados justos, temos paz com Deus por causa daquilo que Jesus Cristo, o nosso Senhor, fez por nós. O que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós? De novo, a nossa mente tem que ser corrigida, tem que ser transformada, tem que ser metanoia. O que Ele fez por nós? Deu um bom salário para a gente? Nos deu uma vida sem nenhum problema, dificuldade, sem filhos que não brigam, esposa que arruma a casa, que trabalha e ganha mais que a gente, coloca dinheiro em casa, com carro importado, com viagem para fora. Foi isso que Cristo fez por nós? Me deu um apartamento de 600 metros quadrados? Não foi isso que Cristo fez por nós. O que Cristo fez por nós foi nos dar a possibilidade de ter uma relação eterna com Deus. Então foi isto, mediante a fé, justificados então por Cristo, fomos declarados justos, agora sim, não somos mais pecadores por Adão que pecou, mas agora por intermédio de Cristo somos, pela fé, temos agora acesso a esse Deus e desfrutamos com segurança e alegria daquele que nos criou. Então nós temos graça diante de Deus, graça diante do Pai. Então agora nós podemos entender o que está acontecendo e olhar a vida com outros olhos, olhar a vida de uma outra forma. E é esta forma que nós precisamos
olhar para as pessoas que nos rodeiam. Porque quando Cristo vem, e daí agora Paulo vai começar a fazer novamente, a olhar a vida de Cristo, para que nós possamos entender como viver. E ele continua o texto. Vamos ler a nova versão transformadora. Também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribuem para desenvolvermos perseverança, e a perseverança produz caráter aprovado, e o caráter aprovado fortalece nossa esperança, e essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com seu amor. Se voltarmos para a revista atualizada, a Almeida atualizada, que é a versão mais conhecida, também fala exatamente a mesma coisa. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que as tribulações produzem perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Então, irmãos, veja que existe uma relação que nos liga: pecado original, morte na cruz e uma vida, que é aquilo que eu e você temos aqui na Terra, com uma sequência de fatos que, por mais que pareça um fato ligado à pandemia, não foi escrito para a pandemia. Por sinal, quando eu li esse texto, eu estava numa Bíblia que eu peguei emprestado, e em cima desse texto estava escrito uma data, um hospital aqui de Curitiba e o nome de um vozinho. Ou seja, esse texto foi lido por uma pessoa, como eu não pedi autorização, eu não vou estar citando o nome, no momento em que tinha um vô no hospital, passando por uma situação, passando por um momento de isolamento também, de morte, e a pessoa que leu esse texto, naquele momento, foi por Deus cuidada, por Deus agraciada, e não estava passando pela pandemia do coronavírus. Mas foi escrito por Deus, por quê? Porque isso faz parte da como nós vivemos. Nós estamos no mundo em pecado originalmente pelo Adão, mas já sabemos, porque Cristo já veio e já pagou o pecado, esse não é mais o problema, mas tem uma sequência de coisas que acontecem. E é esta sequência de coisas que acontece que eu quero, junto com você, tratar. Então aqui nós estamos chegando agora no nosso clímax da aula, na parte principal aqui da nossa aula, é onde nós vamos trabalhar com essa sequência de ações que o texto nos fala. Porque ele fala assim: e não somente isso, mas também nos gloriamos das nossas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança experiência e a experiência esperança. Então tem algumas palavras-chave aqui: tribulação, perseverança, perseverança, experiência, experiência, esperança. E esta sequência de ações aqui são as sequências de ações que normalmente acontecem em várias etapas das nossas vidas, e ela acontece para que a gente possa ter algo mais, e ela acontece porque ela segue uma sequência que outros vivem e que nós conhecemos como funciona e que nós sabemos que ela funciona dessa forma e que nós vamos viver repetitivamente essas experiências, porque no final ele vai continuar o texto, ela gera amor nos outros. Vamos estudar cada uma delas. Olha que interessante. Tribulação, originalmente, eu nem vou citar a palavra no original, eu não vou saber falar para você, posso falar errado, mas a tribulação é isso mesmo, a pressão, a aflição, a angústia, os dilemas da nossa vida,
essa tribulação que a gente vive, estamos vivendo agora, cada um dentro do seu contexto, e mais ou menos, ela vai produzir perseverança. Esta perseverança, que ela é caracterizada por pessoas que não se desviam do seu propósito, mesmo diante das maiores provações e sofrimentos. São aquelas pessoas que têm uma persistência com paciência, com constância. Então, as tribulações, as pressões que nós sofremos, as aflições que nós temos, as angústias que nós vivemos, os dilemas de nossas vidas, elas criam em nós perseverança, para que a gente possa, porque nós sabemos os nossos propósitos, a gente vai com paciência, com constância, passando em cima dessas situações, vivendo com isso, criando experiência. Experiência nada mais é do que um caráter provado, do que um exemplo de valor comprovado, fatos que a gente vive e que a gente pode dizer que nós já passamos por aquilo e aquilo foi algo que doeu, algo que marcou, mas algo que nós já vivemos e aquilo nos deu uma nova esperança. E a esperança aqui está ligada inclusive ao regozijo, uma confiança numa eterna salvação, algo que nós temos de esperança, aquilo que vem em algo novo, de uma nova situação. E agora eu vou me focar um pouco mais nessa palavra esperança, porque aqui, dentro de tudo que eu estava estudando, é onde talvez nós mais erramos, porque nós temos trocado essa palavra esperança por expectativa. E existe uma diferença muito grande de esperança e expectativa. E eu quero focar nessas duas coisas aqui. Vou voltar um pouquinho, talvez fui muito rápido aqui, passando por essas situações. Olha só a sequência. Tribulação, as aflições, a pressão das nossas vidas produzem em nós perseverança. Perseverança é um propósito que eu sei que está diante de nós, que vai criar em nós com paciência, com persistência, porque nós sabemos o nosso futuro já foi escrito por Deus, que venceu o pecado nos vai dar a vida eterna diante dele. Esse futuro vai ser criado e vai nos dar uma experiência, porque nós vamos comprovar dia a dia a bondade de Deus na nossa vida, fortalecendo o nosso coração, fortalecendo, porque Ele nunca vai deixar nos faltar aquilo que nós precisamos, que nós queremos. Isso vai trazer em nós esperança. Essa esperança é a confiança eterna da salvação em aquele que já nos deu o que nós precisamos de melhor, que é a vida eterna com o próprio Criador. Nós estamos trocando a esperança por expectativa e esse se torna o nosso maior problema. Para ajudar você, eu fui até o Google, se você pegar o teu celular aí e for pesquisar também, mas para te ajudar eu já corri. Qual é a diferença de esperança e de expectativa? Se você for para o Google, ele vai falar que esperança é um substantivo feminino, um sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que se deseja. Confiança em coisa boa, fé. E se você for procurar, daí essa é a definição de esperança. Tá? Expectativa. Ele fala que é a situação de quem espera a ocorrência de algo ou sua probabilidade de ocorrência em determinado momento. Se não ajudou muito isso aí, eu vou te ajudar um pouquinho mais. Então eu vou te ajudar um pouquinho esperando expectativa com duas figuras. Esperança e expectativa também pode ser comparada a duas figuras semelhantes. A pessoa que pega uma semente e uma outra pessoa que pega uma moeda. O semeador e um apostador. Os dois vão depositar um objeto em uma máquina ou numa terra. Um vai depositar uma semente na terra e o outro vai depositar uma moeda em uma máquina.
Qual é a diferença dessas duas situações? A grande diferença desses dois, e você agora nunca mais vai esquecer a diferença de esperança e expectativa, é que aquele semeador que coloca a semente na terra, ele tem a esperança dessa semente. Por quê? Porque ele tem a convicção do que vai acontecer naquele processo. Ele sabe que a semente depositada na terra, com o que vai acontecer com a germinação, com a chuva, com o brotar, com o nascer, vai frutificar aquela planta e vai produzir aquele fruto. A diferença para o apostador é que trabalha com uma probabilidade. Então, a expectativa, ela é uma probabilidade de algo acontecer. E a esperança trabalha na convicção daquilo que se espera. Talvez você já lembrou, inclusive, de algum texto que fala da convicção do que se não vê, mas daquilo que vai acontecer. Então esta é a grande diferença. Talvez você também se lembrou de várias mensagens bíblicas, de várias reflexões onde fala do semeador, onde Deus está colocando e nos comparando ao semeador que sai lançando a semente. Porque a esperança, ela é fundamentada na convicção. Ela é colocada naquilo que vai acontecer e não numa probabilidade, porque sabe como funciona, porque sabe aonde está, sabe aonde vai, da onde vai brotar. Não é em algo que vai numa probabilidade de eu vou depositar tanto e talvez ocorra. É o lançar o objeto sobre aquilo aonde tem uma ação de uma convicção do que se espera. Quando eu coloco tudo isso diante de Deus, aí sim eu tenho uma mudança daquilo que nós entendemos. E daí sim, Romanos 5,5 começa a fazer sentido. Quer ver? Olha o que fala Romanos 5,5. Então, essa esperança, essa convicção não se confunde, porque ela não nos decepcionará, pois sabemos o quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o seu Espírito Santo para nos encher o coração com o seu amor. O Espírito Santo que nos foi outorgado. O que aconteceu e o que nós comemoramos na semana que se passou? Nós comemoramos o Pentecoste. O que foi o Pentecoste? Foi exatamente depois da morte de Cristo, depois da Páscoa, depois de 50 dias, quando Cristo retorna aos seus discípulos e Cristo fala o seguinte: a partir de agora, vocês não estão mais sós. Agora eu sou um com vocês e o Espírito Santo, a parte da Trindade, a parte que é uma parte de nós, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, agora vai habitar em vocês e vocês vão poder operar tudo que eu operei através de uma parte de mim, uma parte de Deus que opera em vocês. Então, esta esperança, esta convicção, novamente, lembra da sequência que nós vimos lá atrás? Vou até voltar aqui, ó. Vamos voltar um pouquinho a nossa sequência. Está aqui. A tribulação produz perseverança, que produz experiência, que produz esperança. Essa esperança é uma convicção que, porque eu conheço essa esperança e convicção que Deus me deu, que no versos Romanos 5,5 nos traz, então, essa esperança não se confunde, pois Deus nos ama. E Ele nos ama tanto que entregou uma parte dele mesmo, uma parte do próprio Deus, no nosso coração, o Espírito Santo, para que nós agora possamos agir em nome dele e com ele. Porque agora o próprio Deus enche o nosso coração para que eu possa ser um complemento dele.
Então a história toda agora, ela se junta desde a criação, o próprio pecado, a própria cruz que agora faz sentido e me traz a proximidade, me dá a vida eterna. Durante esta vida na Terra eu tenho uma sequência de ação aonde eu sei, Deus acabou de me confirmar, como Paulo fala isso, é uma sequência de situações que vão acontecer e que no final dela eu tenho a esperança, uma esperança que não confunde, uma esperança que não decepciona, e essa esperança me enche de amor, porque ela é uma convicção, não é uma expectativa, não é uma roleta que vai acontecer, me enche de amor, me enche de expectativa, e essa não me enche de expectativa, me enche de convicção, e o Espírito Santo me coloca todo o amor dele que tem dentro de mim, e agora eu começo a agir como o próprio Cristo. Quando eu começo a agir como o próprio Cristo, então eu sou a partir de agora um reflexo do próprio Cristo. Então agora eu não tenho mais dúvida de quem eu sou. Agora quando eu olho no espelho, eu não me vejo mais a mim. Eu vejo como um pequeno Cristo. É lógico que Cristo, morto na cruz, para se entregar por amor a partir dele pelos outros, é a expressão máxima. Então, o texto, inclusive, depois continua nos dizendo, porque ele mostra isso e fala, talvez eu não consiga morrer por alguém que eu não ame, até morra por alguém que eu ame. Cristo morreu porque agora não é mais com ele simplesmente, agora é comigo, agora é contigo. O Espírito nos foi dado para que agora você, que Cristo já morreu, possa agir como ele agiu, junto com ele, junto com o próprio Deus. Agora é comigo, agora é contigo. Toda a história foi criada, todo o contexto de Deus foi criado, Deus colocou todas as coisas na sua palavra e nos deu a convicção de que tudo tem o seu tempo, nos contou o fim da história, nos contou o começo da história, nos contou que a história tem os seus problemas e nos confirmou que esta história tem um começo, um meio e um fim, que ela tem tribulação, mas a tribulação nos dá perseverança, a perseverança nos dá experiência e essa experiência nos dá esperança, que essa esperança nos dá uma convicção de amor, porque agora eu vou agir como Cristo agiu. E é assim que Ele quer que eu e você possamos viver, como pequenos Cristos, como pequenas pessoas que agora, agindo como Ele, possamos suportar os outros. E daí Romanos continua o texto nos dizendo, veja lá no final de Romanos, e a gente passa para o final da aula, porque já passamos aí de 50 minutos. Olha como termina Romanos. Romanos 15, do verso 1 até o verso 7. Nós que somos fortes, devemos ter consideração pelos fracos, e não agradar a nós mesmos, assim como Cristo fez. Devemos agradar ao próximo, visando o que é certo, porque nós sabemos o que é certo, com a edificação deles como alvo, pois Cristo não viveu para agradar a si mesmo, não buscou ter dinheiro para si mesmo, ter patrimônio para si mesmo, ter o carro do ano, fazer a viagem para fora, não, como diz as Escrituras, os insultos que te insultaram caem sobre ele, Cristo. Essas coisas foram registradas há muito tempo para que nos ensinem, para nos ensinar. E as Escrituras nos dão a paciência, lembra a paciência que nós vimos lá? Perseverança, experiência, a paciência e ânimo para mantermos a esperança. Que, no próximo versículo,
aquele que concede paciência e ânimo os ajude a viver em completa harmonia um com os outros, como convém aos seguidores de Cristo Jesus. Olha só que fantástico! No mundo de hoje, essa semana que se passou, você viu o quão foi sem harmonia. E Deus nos ajude a viver em completa harmonia um com os outros. Então todos vocês poderão unir a uma só voz para louvar e glorificar a Deus Pai, o nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, aceite uns aos outros como Cristo os aceitou, para que Deus seja glorificado. Meus irmãos, nada mais do que o Senhor está falando com a gente de que vocês são os pequenos Cristos. Vocês são aqueles que, chamados por mim, conhecendo a mim, aceitaram a mim, colocaram em mim, e agora eu dei a vocês o meu Espírito Santo para que vocês vivam comigo, vivam a partir de mim, façam o que eu fiz. Porque as pessoas que estão aí fora são carentes daquilo que eu dei a vocês. Abram mão da sua vida como é, para que vocês possam viver a vida como eu vivi. E assim vocês possam ter o que falar para essas pessoas. Porque de uma forma bem simples, não tem muito. Agora é contigo, agora é comigo. Muito simples, agora vocês têm que viver como eu vivi. Agora vocês têm que refletir aquilo que eu fiz. É isso que eu estou pedindo para vocês. Amem uns aos outros, sejam sal nessa terra, sejam luz, sejam a diferença. E vocês vão de fato estar remando contra tudo que eles fazem, porque eles não fazem por mim, eles fazem pelo seu próprio umbigo. Então, essa imitação de Cristo que aparece lá em Romanos 15, que é no final de Romanos, é aquilo que Deus nos chama a ser feito. Toda a história foi criada para que eu e você pudéssemos passar por essa vida de forma a imitar o próprio Cristo, a imitar o pensar de Cristo, a colocar os óculos de Cristo, a viver como Cristo viveu. Agora é comigo, agora é contigo. O mundo hoje carece de respostas que está conosco, está na palavra de Deus. Nós precisamos nos posicionar ao nosso vizinho, aos nossos familiares, às nossas empresas, porque eles carecem de respostas e nós temos as respostas a dar. Eu e você somos a luz do mundo, somos o sal da terra, somos a resposta que está pronta a ser dada num mundo que tem vozes demais, vozes que não sabem o que ser dado. Então, meu irmão, coloque a sua vida diante de Deus, coloque o seu coração diante de Deus, para que eu e você juntos possamos dar as respostas que esse mundo pede, possamos juntos contribuir e nos posicionar diante desse mundo que carece de um coração, porque todos eles receberam do próprio Deus um coração aberto a ouvir o que Deus quer, mesmo quando nós possamos ser insultados por isso, como Cristo foi. E esta palavra possa falar ao seu coração, possa agir na sua mente e possa modificar a sua forma de pensar e agir. E se você quiser continuar conversando sobre isso, no próximo domingo, dia 7, nós vamos estar às 17 horas pela plataforma Zoom, conversando sobre esse assunto. Então, não deixe de falar conosco, mande um WhatsApp para a gente, se você não tem esse acesso. Deus abençoe a cada um de vocês, que Deus possa estar multiplicando graça, vida e amor a todos nós, porque agora é contigo, agora é comigo. Grande abraço a todos vocês.